Olá pessoal do crochê, tudo bem com você? Eu espero que esteja. E na aula de hoje eu trouxe para a gente fazer este ponto aqui. Ele tem sido bastante usado nos trabalhos em crochê. Só que o que a gente vê é ele feito em carreiras circulares. E eu trouxe aqui em carreiras de ida e volta. Então é o tempinho de eu virar aqui a câmera do celular. Enquanto isso vocês peguem a agulha, o fio, para a gente fazer essa aula juntos. Vamos lá? Dar início ao nosso ponto que vamos aprender. Nós vamos precisar do fio de malha, de uma agulha de crochê, a minha é de número 7. Vamos começar fazendo 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fizemos 12 correntinhas. Só que eu vou fazer mais uma para a gente poder virar o trabalho. Então, na terceira correntinha, contando a partir da agulha, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente vai introduzir a agulha nessa correntinha, laçar o fio de trás, trazendo este fio para a frente. Vou virar aqui. Vamos alongar um pouco este fio. Vamos tirar a agulha de dentro desse fio alongado e também da alça da correntinha. Retornamos com a agulha da esquerda para a direita, passando pela alça do fio alongado e pela alça da correntinha. Puxamos a alça da correntinha, passando essa alça por dentro desse fio alongado. E vamos fazer mais uma correntinha. Novamente, introduz a agulha na correntinha de base, traz o fio de trás para frente. Eu vou tirar aqui novamente só para ele vir, ver se ele vem virado sem abertura. Então, olha, ele insistiu em vir. Então, eu vou virar esse fio para que ele não venha com essa abertura para frente do nosso trabalho. Essa abertura não vai ficar legal aqui, ela não pode aparecer aqui. Então, por isso, a gente vai precisar virar algumas vezes para ajeitar este ponto. Então, vamos lá. Alonguei a minha laçada. Vou retirar a agulha da laçada e da correntinha. Retorno com a agulha da esquerda para a direita, introduzindo na laçada e na correntinha. E puxo a laçada da correntinha passando por dentro do nosso ponto alongado. E mais uma vez, vamos fazer uma correntinha. Introduzo novamente na correntinha de base, laço o ponto de trás, o fio de trás, trazendo para a frente. Alongo, observando sempre a agulha na horizontal, apoiada na parte que já foi tecida, né? Nesse ponto aqui que a gente já fez, nesses pontos. Porque assim, eu vou conseguir uma regularidade na altura dessa laçada com esta e com as outras. Então, a gente vai retirar, novamente introduzir da esquerda para a direita, nas duas laçadas, e a laçada da correntinha vai passar por dentro da laçada no nosso ponto alongado. Na hora de fazer a correntinha, quando a gente sai do ponto alongado, não levem a agulha fazendo a laçada pela frente, a agulha laçando por trás. Então, ó, a agulha laça o fio por trás, puxa para fazer a correntinha. Introduziu na correntinha de base, laçou o fio de trás, trouxe ele para frente. Vamos virar aqui que o meu insiste em vir virado. Então, trazido para frente, alongamos o ponto. Vamos certificar de que a agulha está na mesma altura aqui da correntinha, na horizontal. Introduzimos a agulha da esquerda para a direita nas duas alças, passamos a alça da correntinha,
por dentro do ponto alongado. E mais uma vez, uma correntinha sendo laçado por trás o fio. Então, este ponto nada mais é do que uma sequência de correntinha e o ponto estendido. O correntinha, o ponto estendido, correntinha e o ponto estendido. Aí depois a gente volta só ajeitando este ponto. E ele vai ficando assim. Então, eu vou continuar aqui, vou chegar até a penúltima correntinha, vou dar uma acelerada. Quando eu chegar, quando eu for fazer a última correntinha, eu volto com vocês pra gente fazer juntos. Então, pessoal, aqui nós chegamos no último ponto. Vamos introduzir a agulha na correntinha, puxar, alongar, passar a correntinha por dentro do ponto alongado e finalizar com uma correntinha. Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos pegar essa laçada e alongar e passar o nosso trabalho por dentro dessa laçada. Aqui a gente vai ajeitando o ponto. Isso. E aqui nós vamos estender esse fio sem tecer, nós vamos trazê-lo até a última correntinha. O que vai permitir fazer com que a gente teça novamente no lado direito? É exatamente este fio que nós vamos conduzir até a última correntinha. Ele não vai ser tecido pelo lado avesso, nós vamos passar ele aqui. Nós fizemos a carreira de ida, agora vamos fazer a carreira de volta. A carreira de volta é este fio. A carreira de ida vai ser novamente a gente tecendo. Então, vamos lá. Segurem o fio, não apertem ele aqui, deixe mais frouxo. Nós vamos na última correntinha laçar este fio e fazer aqui 2 correntinhas. À medida que a gente vai tecendo agora, nós vamos prendendo este fio. Então, a correntinha. Então, o que é esse ponto? Lembra que eu falei com vocês? Esse ponto é a correntinha e ponto estendido. Correntinha e ponto estendido. Então, a correntinha nós já fizemos. Que ela vai cair sobre o ponto estendido. Agora, aqui nesta correntinha, no espaço da correntinha, nós vamos fazer um ponto estendido. Aqui, uma correntinha. Na correntinha, um ponto estendido. Então, vamos. Introduzimos a agulha, laçamos o fio de trás, puxamos, vamos alongar na altura da correntinha já tecida. Introduzimos a agulha, puxamos a alça e fazemos a correntinha. Observem que a agulha está sendo introduzida entre uma correntinha, a correntinha do nosso ponto e a correntinha de base. É aqui, nesse meio. Ó. Ela é introduzida aqui. Vendo? Então, ó, introduzimos a agulha entre essas 2 correntinhas e ela sai aqui atrás. Laçamos o fio, estendemos este fio até a altura necessária. Nós vamos puxar a agulha e fazer normalmente o nosso ponto. Ó, correntinha novamente, o fio tá ficando preso. Novamente, introduzimos nossa agulha. Laçamos o fio, trazemos ele para frente, observamos a altura, vamos tirar a agulha. Novamente, introduzimos, laçamos, alongamos.
Vamos tirar a agulha. Passamos a alça da correntinha pelo ponto alongado. Vamos fazer outra correntinha. E assim nós vamos até novamente o final da carreira. Vamos puxar. Introduziu, puxou a alça da correntinha. E fizemos uma correntinha. Então, olha só, é o que eu falei. Em cima do ponto alongado, uma correntinha. Sobre a correntinha, um ponto alongado. Sobre o ponto alongado, a correntinha. Sobre a correntinha, um ponto alongado. E assim vai dando, nosso trabalho vai tomando um corpo, vai ficando uma forma mais certinha. Continuamos introduzindo a agulha aqui, entre a correntinha do trabalho, do ponto, e a correntinha de base. Não esquecendo de prender o fio que foi conduzido. Hoje no mercado a gente já encontra agulha de crochê com ponta dupla, onde tem esse gancho nas duas extremidades, que assim evita que a gente faça esse processo de retirar a agulha, introduzir novamente. A outra ponta, o outro gancho já faz esse trabalho pra gente. A gente vem, já laça, sem a necessidade de tirar a agulha. Então, assim, se tem outra ponta aqui, quando eu evito de tirar a agulha daqui, eu só vou puxar. Então, essa ponta que tá aqui já vem fazendo com que ela carregue esta alça dessa correntinha por dentro desse nosso ponto alongado. Facilita bastante, mas quem não tem, não tem dificuldade nenhuma, não é complicado, dá para poder fazer com a agulha comum. Eu vou acelerar um pouquinho, vou fazer até o final aqui. E quando chegar no último pontinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, a gente tá de volta aqui no último ponto. Nós vamos fazer aqui a correntinha. Vamos introduzir a agulha novamente entre a correntinha do ponto e a correntinha de base. Que ela parece não estar aqui, mas tá, olha só. Entre um ponto alongado e outro, ela tá bem aqui, ó. Aí a gente vai introduzir a agulha e fazer a laçada, trazendo o fio de trás para frente. Alongamos aqui e vamos no mesmo processo anterior, no mesmo passo anterior. Aí, ao invés, aqui, ó, depois da gente fazer o último ponto alongado, a gente vai fazer uma correntinha. Só que ao invés de fazer agora essa correntinha, nós vamos primeiro introduzir a agulha aqui naquela laçada, naquele ponto da laçada que nós fizemos, e aí sim nós vamos puxar, fazendo a laçada da correntinha, um ponto, como se fosse um ponto baixíssimo aqui. E vamos novamente alongar, fazer a laçada, introduzir o trabalho aqui, passar o trabalho dentro dessa laçada, ajeitar essa laçada aqui. Isso. Ajeitamos a laçadinha. Vamos agora levar o fio solto até a última correntinha. Chegando aqui na última correntinha, nós vamos fazer 2 correntinhas de subida. Então, 1, 2. Prendendo o fio, nós vamos tecer novamente o nosso ponto, prendendo esse fio aqui. Então, aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu já teci uma certa quantidade.
Mas deixei pra gente fazer juntos aqui o último pontinho pra dar uma fixada, né? Então, depois da correntinha feita, após o nosso ponto alongado, eu vou introduzir a agulha novamente. Vou estender o nosso ponto, ajustar, passar a correntinha por dentro e ao invés de laçar aqui fazendo a correntinha, nós vamos primeiro laçar o último pontinho, que é o ponto daquela laçada grande, onde a gente passou o trabalho, e vamos puxar fazendo, então, a laçada da correntinha. Aqui, a gente vai ajustando, acertando os pontos, para que eles fiquem certinhos, uniforme. O interessante disso aqui, desse ponto, que ele fica bem bacana para fazer uma capa de agenda. Aí vai da criatividade de cada um, né? Uma capa de agenda, o que mais pode ser feito com esse ponto? Jogo americano. Seria interessante também usá-lo para um protetor de berço, né? Colocar na lateral do berço, para proteger o neném. Ele é muito fofinho, muito macio, muito gostoso. Por ser de alto relevo, o ponto fica bem firme e bem macio. Eu achei muito interessante também o avesso dele. É um avesso bonito, né? Eu gostei desse avesso. Um avesso limpo, um avesso bonito. Então, aqui a gente vai fazer um acabamento em volta. Então, aqui nós vamos fazer ponto baixíssimo. Nessa corrente, aqui passa a nossa correntinha, né? Então, nós vamos introduzir a agulha exatamente abaixo desta correntinha. Passa aqui. Fazemos o ponto baixíssimo. Aqui também, ó, abaixo da correntinha. E vamos fazendo ponto baixíssimo em volta para dar um acabamento na nossa peça. Vai introduzindo a agulha no espaço das correntinhas, das carreiras de correntinha. Ó. Agora, uma aqui. Aqui tem outra carreirinha. E a última, que é o primeiro pontozinho nosso lá. Vamos alongar um pouquinho, folgar um pouquinho o ponto para não ficar muito apertado. E vamos continuar fazendo o nosso acabamento. Se vocês sentirem a necessidade de fazer aqui, aí vocês façam, né? Caso não tenham a necessidade, porque aqui o ponto também dá um acabamento interessante. Eu vou fazer aqui só para vocês verem como pode ser feito nessa parte. Nós vamos introduzir exatamente onde a gente introduz a agulha para fazer o nosso ponto normal, entre a correntinha e o ponto alongado. Nós vamos fazendo o nosso ponto baixíssimo. Vou mexer com o fio aqui, que ele já tá meio que enrolando. Ó. Nós vamos alongar aqui.
E a gente vai finalizar cortando o fio. Nós vamos passar essa ponta pra cá. Vou pegar uma tesoura, que a minha tesoura ficou aqui na mesa à frente. Aqui a gente corta o fio, puxa. E vamos fazer o acabamento aqui do ponto, introduzindo a ponta do fio, passando pela correntinha, pelo ponto baixíssimo, para fazer um outro ponto baixíssimo, finalizando o nosso acabamento. Aí vocês ajeitem o trabalho, ajeitem as laçadas, se necessário. Olha. Aqui, a gente vai fazendo aquele acabamento de escondendo o fio, né? Vai passando o fio entre os pontos. Escolha, peguem uma agulha, né? Usem uma agulha se acharem melhor, com uma ponta mais fina. E aqui a gente vai escondendo esse fio. Na ponta do fio, aqui a gente pode cortar, dar um pontinho ou um pouquinho de cola. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Vai passar o fio escondendo esta ponta e dando um pontinho ou usando um pouquinho de cola. Esse é o avesso. E esse é o nosso direito. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu joinha, se inscrevam no canal e não esqueçam também de ativar o sininho. Então, até a próxima!